Olá! E você está achando que a vida está muito corrida? Já pensou em colocar a corrida na sua vida? Então hoje o papo é sobre saúde física. Vem com a gente que está começando Eu Mereço, o seu podcast para uma vida plena. Agora sim, estamos no ar. Eu aqui, Viviane Amaral e Sandra Portugal, que hoje não abandonei ela tão sozinha. Por favor, né? Dei uma puxada de orelha aqui. No último podcast, fiquei solo, mas aí agora estamos novamente juntos. Parceiras de bancada aqui, né, Sandra? Infelizmente, um acidente na Dutra me deixou parada. Não chegou a tempo. Não cheguei a tempo. Mas agora estamos aqui. Não é? Então, juntinhas. Isso aí. Gente, muito feliz que a gente hoje vai falar então sobre saúde física. Você já sabe que o nosso podcast, o Eu Mereço, tem esse foco, né? Saúde e bem-estar integral. Então a gente vai passeando aí pela saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, né, Sandra? E hoje o papo realmente é sobre saúde física. A gente tem a honra de receber aqui hoje o Ibrahim Orzil, muitíssimo conhecido aqui em São Lourenço, é um dos tops aqui da corrida, já né? Falar muito. Muito, e a gente finalmente conseguiu aí conciliar as agendas, né, Ibrahim? Então, estamos recebendo ele aqui hoje para falar sobre a questão das corridas, o quanto ela pode, então, impactar a sua saúde. Então, a gente vai conversar bastante hoje sobre isso com ele, agradecer demais sua presença, né, Ibrahim? E pedir aqui rapidamente para a Sandra apresentar um pouquinho sobre você para o pessoal que ainda não te conhece. Afinal de contas, a gente está aí transmitindo não só pelo canal Luz Vida Luz no YouTube, mas também em outro horário pelo canal Potência e também pelo Spotify. Então, para quem nos acompanha de longe aqui de São Lourenço, né, pode conhecer um pouquinho melhor. Público até internacional, a coisa flui. A gente está expandindo, graças a Deus. Estamos com muito sucesso, graças a você que nos segue e que nos indica, compartilhando esse vídeo. E já fica a dica, inclusive, por favor, se você não é inscrito ainda no canal Luz da Luz, se inscreva agora aí no canal, dê aquele joinha pra gente que é super importante sempre, faça aquele comentário durante o podcast, faça perguntas, depois o próprio Ibrahim pode entrar lá e responder algumas questões para vocês. Então não se esqueçam de fazer isso. Para quem está assistindo pelo canal Potência, vá também lá no canal Luz Vida Luz para assistir os episódios anteriores, que ficam todos registrados por lá. Tem temas sempre muito relevantes, e para quem está ouvindo aí pelo Spotify, depois dá uma passeada pelas outras plataformas para ver a gente também, né, A gente Sandra? já está quase chegando a 1 ano de Eu Mereço. Daqui a pouco a gente vai ter festa. Isso aí. Quem assiste a gente desde o início sabe que a gente fez um super brinde de inauguração. Vem coisa boa por aí. E aí vem muita coisa boa por aí. Então bora apresentar o Ibrahim. Ibrahim, um prazer te conhecer pessoalmente, já tinha realmente ouvido muito falar de você. Ibrahim Orzil Neto, formado na Escola Superior de Educação Física de Cruzeiro, ESEFIC, em 2004. Na sua área profissional, ele já atuou como técnico de futsal em Itamonte, acumula 23 anos como professor escolar e treinador de ciclismo e corrida, passagens esportivas no mountain bike e corridas de rua. Treinador da Fibra Assessoria Esportiva, famosa. Esposo da Ive, há 21 anos, e pai do João Vitor e do Guilherme. Prazer estar com você aqui. Vamos nós, né? As nossas perguntas, vamos bombardeá-lo. Agradecer. O prazer é todo meu, Sandra, Vivi, obrigado pela oportunidade de fazer parte do podcast que Eu Mereço. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo gostoso, descontraído e que com certeza vai levar lucidez para os ouvintes, para aqueles que estão assistindo, e espero eu agregar bastante para a vida esportiva, emocional deles também. Não tenho dúvida. Falou de corrida, o cara. Não é? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, até Ibrahim. Vamos começar do começo, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão sua da paixão pela corrida. Como é que começou isso e que você foi realmente se especializando especificamente na questão das corridas aí? Como é que é essa história? Pois é, eu, como a Sandra disse, né, sou natural de Itamonte
E eu sou um apaixonado por esporte, né? A vida toda fui apaixonado por esporte. E na adolescência, os meus colegas iam para as festas, carnaval, e eu tinha bicicleta, ia andar de bicicleta final de semana com os meus amigos, e nós saímos. Então, o esporte ele fez parte da minha vida toda, né? Da minha vida toda, e eu sempre fui muito competitivo. Que a geração atual escute isso, por favor. Não é? Bora sair das telas. Né? É um tempo bom. Então o esporte ele fez parte da minha vida, né? A adolescência minha foi em cima de uma bicicleta. Claro, adorava jogar um futebolzinho, mas a corrida não era algo assim da minha rotina, não. É gozado, né? Como que o universo ele conspira e a gente planta a sementinha lá atrás. Mas o futuro ele é sempre assim, traz surpresas, e no meu caso surpresas maravilhosas. E então comecei com o esporte, mountain bike, lá em Itamonte mesmo, mas sempre quis estar dentro da área do esporte. E quando eu formei o ensino médio, eu queria ser professor, e aí eu fui fazer educação física, né? Estudei em Cruzeiro, na ESEFIC, me formei em 2004, e a partir desse período, eu continuei com o processo de andar de bicicleta, competir no mountain bike, né? Era muito difícil, as coisas não eram fáceis, não, era bem difícil. Eu venho de uma família simples, nós éramos da zona rural de Itamonte, lá do Engenho de Serra, lugar maravilhoso, vocês devem conhecer. É muito lindo. Então era tudo muito difícil. Mas, gente, andar de bike na Serra da Mantiqueira, incrível. Região, nossa, Sim. cada visual que você deve ter sido Maravilhoso, premiado, né? Incrível. Isso era uma rotina de todos os dias, Sandra. Todos os dias. A minha mãe e meu pai ficavam, de certa maneira, preocupados, né, com o meu futuro. Sim. Porque eu tinha 14, 15 anos e eu só pensava em bicicleta. Eu só queria bicicleta. Descia até Itamonte, que eram 15 quilômetros, aí subia a serra, ia até o alto da serra, que é a garganta do registro, a virada da serra, e depois que ia para casa. Eu ia para Itaiandu, eu ia para a rampa de voo livre lá no Engenho mesmo, ia para Agulhas Negras. Então eu andava de bicicleta todos os dias. E daquele jeito, né? Não tinha reta. Era só subia ou descia. Então foi uma juventude muito agradável. E você fazia isso sozinho? Sozinho. Você também tem um risco enorme, né? De acontecer alguma coisa. Naquela época não tinha celular, isso, né? Aqui com rastreamento, essas coisas. É verdade. E era um dos motivos pelo qual meu pai e minha mãe eram preocupados, né? Você pegava a bike e sumia. Sumia. Exatamente. Mas também tinha a parte, né, preocupante, e a parte boa, que mal passava carro. Então era bem tranquilo. Isso nós estamos falando de 1995, 94, 96. Então era uma rodovia que não encontra mesmo fluxo de automóveis, sim. Principalmente caminhões, como a gente encontra hoje. Mas eles ficavam preocupados, Mas eu sempre fui um bom filho, modéstia à parte, sempre fui assim, responsável, né? E eu avisava, olha, tô indo para tal lugar. E descia, tô indo para tal lugar. Subia. Então, foi uma infância muito boa. Eu acredito que isso foi me fortalecendo no sentido de querer estar lá na frente. Foi te moldando, né? Exatamente. Praticando lá atrás. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram lá enquanto jovem, né? Alexandre Ribeiro, um triatleta, ele me mandava treino, então foi me ajudando bastante nisso. E aí me moldou mesmo no sentido, eu quero fazer educação física. E aí veio a corrida como? A corrida veio bem depois, Viviane, bem depois. Eu já era formado em educação física, trabalhava em Itamonte. Eu formei em 2004 em educação física, mas eu comecei a trabalhar em 2002 como estagiário, já na escola, de primeira a quarta série em Itamonte, né? E nesse processo de formação, eu tive um período que eu não consegui tempo para andar de bicicleta, que era o que eu amava fazer mesmo. E eu só voltei a andar de bicicleta em 2005. Aí eu voltei a competir, treinar mesmo, forte.
E eu competi um breve período, de 2005 a 2008. E a corrida veio em 2008, final de 2008. Eu tinha um amigo, palmeireno Benjamin Campos, que veio ser meu treinador, ele era o treinador da Marinha. Itamonte tinha, nessa época, ela pleiteava o direito de fazer um campo de treinamento de altitude lá na Agulhas Negras, lá no Abrigo Rebouça, a 2.400 metros. Então, Itamonte, ele era realmente bem visto pelos atletas. E palmeireno morava em Itamonte. E aí ele fez uma prova lá de 15 quilômetros, eu não corria não, eu só andava de bicicleta. Eu fui muito bem na prova e eu trabalhava na Secretaria de Esporte. Ele falou, qual é o seu nome? Meu, Ibrahim. Você corre? Eu falei, não, eu ando de bicicleta, eu sou ciclista. Não, como assim você não corre? Porque eu fui muito bem na prova. Aí ele falou, não, você tem que correr. Eu falei, não, eu sou ciclista. Não, o que a bicicleta te deu esse ano? Aí eu competia, né? E a bicicleta era terrível, você gastava muito dinheiro, mas não ganhava tanta coisa. E foi um ano bom, foi um ano bacana, que eu fui campeão da Elite lá na Copa Agulhas Negras com 11 etapas. Eu ganhei o Big Bike, a Pro Expert, que na minha época era o Sub-30. Então eu ganhava algumas provas, mas não ganhava dinheiro. Aí eu falei para ele brevemente que tinha ganhado, né, de dinheiro naquela época, naquele ano. Ele falou, larga a mão disso. Bicicleta não dá dinheiro. Falei, não, mas eu gosto, eu amo bicicleta. Não, larga, mas eu sempre quis ser atleta. Eu sempre quis. E aí ele me convenceu, me colocou, plantou uma sementinha ali de dúvida. E eu falei pra Ivy, eu acho que eu vou correr. E ela falou, como assim? Você anda de bicicleta? Não, eu vou vender tudo. Eu tinha 3 bicicletas, era uma de treino, uma de competição, uma E essas bicicletas custam... as boas. As minhas não eram muito boas, não. As minhas eram razoáveis. Não me deixavam na mão. E aí, eu vendi as bicicletas. Que eu sempre fui muito decidido, determinado. Eu falo assim, se Deus me colocou aqui, é porque Ele tem algo pra mim. Sim. E aí, eu vendi as bicicletas e comecei a treinar. Com 6 meses, nós fizemos a primeira maratona, a Maratona do Rio. E eu fiz em 2h34. Foi um excelente tempo. E continuamos treinando. E ele super animado. E eu também empolgado. Mas eu não podia me dar o luxo de só treinar. Eu trabalhava ainda. Sim. Trabalhava em Itamonte. Nessa época eu já era técnico de futsal de Itamonte. Já tinha saído da Secretaria de Esporte, de Educação, e migrado para o esporte. E aí, treinando bastante. Treinei em 2009. Em 2010 eu estava no meu auge. E veio em 2010 também a oportunidade de nós conseguirmos uma vaga para mim nos Jogos Mundiais Militares no Rio. Via aeronáutica, tinha a Marinha, tinha o Exército. Então, as Forças Armadas, elas tinham que representar o Brasil. E os militares não tinham um número adequado e até mesmo um nível de atletas para representar o país, e aí eles começaram a fazer uma espécie de seletiva de atletas civis para integrar esse plantel do militar. Só que a gente não era só dar um nome, você tinha que comprovar um índice. E eu precisava de um índice da maratona, e aí eu fui perseguir esse índice. Eu fui correr a maratona de Curitiba em 2010, eu fui 12º geral com 2h27. E aí ainda faltava um golinho de tempo. Ainda não consegui naquele período, mas eu tinha mais uma oportunidade. Mas infelizmente, né, ou felizmente, porque hoje eu estou aqui, nesse meio tempo da maratona, que foi meu auge de corredor, né, 2h27 na maratona de Curitiba. Pra frente, eu, num dia de treino em Itamonte, um dos últimos dias de treino de futsal, que eu dava treino para garotos, né? E eu, num exercício tático, técnico, físico, que era fazer um passe, o menininho fazendo o passe errado, fui ensiná-lo a fazer um passe, imagina. Aí eu fui fazer o passe pro garotinho e eu girei o tronco em cima do joelho e eu rompi o ligamento cruzado. Nossa. Aí ali foi realmente um período difícil, né? Difícil mesmo, porque
eu precisava trabalhar e precisava competir. E ao mesmo tempo frustrante, e a lesão, né? ela não me deu essa oportunidade. Sim. Eu fiz 2 cirurgias, eu tive trombose, então foi um período muito traumático mesmo, que me fez literalmente questionar se eu realmente estava no caminho certo em querer ser atleta. Aconteceram muitas coisas, né? Muitas pessoas, mais uma vez, muitas pessoas ajudando a minha esposa, a nossa família, também na recuperação, porque eu tinha que tomar medicamento, né, para trombose. E aí, desse período da lesão até o começo o meu retorno com a corrida, passaram-se quase 3 anos, que eu realmente deixei, só trabalhava, né, eu já era concursado do estado, eu só trabalhava, falei, não quero mais competir, não quero mais bicicleta nem corrida, e parei por um período. Até que um belo dia a Simone me encontrou no supermercado e disse que tinha um grupo de corrida em Pouso Alegre, e que se eu não queria fazer um grupo de corrida aqui, que treinar as pessoas, que ela seria minha aluna, né? Falei, poxa, tá aí, talvez sim. Isso já em 2013. E aí surgiu a ideia mesmo, surgiu aí o primeiro momento da fibra. Que naquele momento não era fibra ainda, tinha um outro nome, era Na Passada, mas logo em seguida veio a ser fibra. E desde então, 2013 para 2014, existe a equipe Fibra, posteriormente a Fibra Assessoria Esportiva. Ah, história linda aí, hein? Nossa, e de fibra. E de fibra, de fibra. Nossa, 3 de anos fibra. aí sedentário. Foi. Eu sempre gostei, mas eu fiquei meio frustrado ali, né? Tentando, eu repaginei. Nesse período eu disse que, conversando comigo mesmo, foi bom, agora é a hora de eu cuidar da minha família e deixar um pouco esse sonho de ser atleta de lado e cuidar da minha família. Porque até então eu só pensava nisso, ser atleta, e é muito difícil no Brasil. O João Vitor e Guilherme tem quantos anos hoje? João Vitor tem 23. Uau! João Vitor está na metade do curso de veterinária. Beijão, João. Papai te ama. E Guilherme está iniciando na educação física. O legado Beijão, já tá aí. Papai te ama. Tem legado aí. Tem sim. Ele gosta também, Que bem legal. atlético. Que Nossa, legal. que interessante. E o que você traduz assim pra gente de benefício, de impacto da corrida, até do atletismo, de uma forma, do esporte de uma forma geral, em relação à saúde física e a mental emocional, também. mental? Tem tudo a ver. O esporte, eu falo sempre para meus alunos, vou falar da corrida, né? Que ela está mais próxima de nós diariamente. Então, a corrida, ela para nós, ela nos traz uma força que é necessário na vida também. Ela nos traz um senso de responsabilidade, de regularidade, que é necessário no dia a dia também. Né? No trabalho, na família, a organização para se estar sempre apto a fazer, seja em todos os níveis, tanto no nível mais amador como no nível mais profissional da corrida. Então há necessidade de haver, primeiro, uma dedicação muito grande, um respeito individual, um autocuidado gigante e Se um escutar, amor. né? Exato. Escutar teu corpo. E o amor, assim, incondicional por si. Porque você, no final das contas, você é o centro, você é o agente, é a pessoa mais importante do processo. A ferramenta é seu próprio corpo, né? Exatamente. Se você não cuidar de você, se você não tomar cuidado com o que você faz com o seu corpo, ele cobra de você o preço. E aí você está falando, eu tô ligando uma coisa que você falou logo no início com uma experiência que eu tive. Eu aqui não tenho feito isso, mas no Rio eu passei uma fase fazendo todas as corridas e caminhadas, só que caminhando no Aterro do Flamengo, ali no Rio de Janeiro, naqueles eventos que Lindo, tem das né? assessorias de corrida, que fica bem. Eu acho que teve um ano que eu fiz todas. Corrida da Mulher Maravilha, eu fiz todas. Mas sempre caminhando. 5 quilômetros. Meu limite, assim, porque já tô, né, data de nascimento antiga, tá? Tem que respeitar o corpo e tal. E uma coisa que eu observei. Eu sou uma pessoa muito movida a desafio e eu sempre fui muito de me superar, né? Eu tenho sempre que ser melhor no dia seguinte do que eu era ontem, né, em todos os aspectos da vida. Então, isso é muito
confundido, talvez, com competição, mas é muito competição comigo mesma, né? Mas quando... Isso é uma coisa que eu fico atenta. Quando você tá caminhando, né? Primeiro sai aquele pelotão correndo. Aí você fica para sair depois caminhando. Mas mesmo quando você tá caminhando, eu aprendi que esses exercícios de domingo de manhã, né? Que é cedinho, que é de caminhada em grupo, assim... Eu me via competindo comigo mesma e os outros me estimulavam. Então eu tô lá caminhando no meu ritmo. Bebe no meu pace direitinho. Daqui a pouco vem uma senhorinha. Eu falei, não. Aí eu tocou no ponto. Mexeu comigo. Né? Aí teve uma vez que veio uma família de japoneses, mas assim, aqueles corredores secos, né? Aquelas pessoas que você vê que... Aí, passou assim, igual um The Flash, andando, não era correndo, mas era acelerar demais. Eu falei, peraí, eu vou tentar. Aí eu passei por eles, aí eu fiz assim, como quem diz, consegui. Eu morri de vergonha vitória depois. Pessoal, né? Aí eu falei, exatamente isso. Eu falei, vitória pessoal. Eu me vi competindo, porque os outros me estimulavam a fazer diferente, fazer melhor, né, mole? A mente da gente é uma coisa assim, incrível. Mas esse senso de competitividade é nosso, tá dentro de nós. E isso, se for bem gerido, se isso for... Eu também falo muito para meus alunos, nós não podemos nos colocar numa sinuca de bico. A gente não pode ser injusto conosco. Então, nós dentro da nossa realidade, nós também somos muito competitivos. E essa competitividade, ela é super saudável. Quando você respeita o seu corpo, quando você respeita a sua história, quando você respeita a sua realidade. Ela é super saudável. Hoje a gente caminha em 50 minutos, na próxima oportunidade nós queremos caminhar em 49, em 48, em 45, e por que não 40? Mas isso é saudável. Não, a coisa que mais impacta é a hora que você chega na reta final e você olha pro tempo, né? É, muito bom. Aí você fala, bati, fui melhor do que o outro. O resultado fui melhor do que o anterior. Acho que até essa visão mesmo mais saudável da própria competição, como você falou, né? Exato. Não se culpar por estar sendo competitivo e colocar a competição no lugar certo, né? Exatamente. Lidar com ela de forma saudável, ou seja, sempre você melhor que você mesmo, melhor que ontem, né? Mas não necessariamente melhor que o outro. Isso. Né? E puxando, já aproveitando esse momento, né? É uma oportunidade desse detalhe que nós estamos falando, é que hoje tudo leva para que haja toda a modernidade, né? A interatividade de dados, de tempos, de resultados, ela leva realmente para essa comparação. E aí é o cuidado para quem principalmente está começando, para que haja uma comparação, mas uma comparação saudável. Sim. Porque assim, não dá para você olhar para um tempo e simplesmente olhar aquele tempo ali nu, cru, e não olhar para quem está atrás daquele tempo. A Viviane, ela treina há 5 anos, 5 vezes na semana, e ela apresentou um tempo. Não dá para eu chegar e olhar para o tempo dela e falar, eu quero fazer igual. Né? Então eu tenho que respeitar essa história da Viviane, eu tenho que valorizar, porque é uma conquista esse tempo da Viviane. E ela não conquistou da noite para o dia. E aí fica mesmo o conselho, chamando atenção para os atletas, né, para os praticantes de corrida que estão iniciando, para que eles deem o tempo para que o seu corpo acostume, para que o seu corpo se adapte e para que eles vivenciem os processos. Né? O processo cada processo é muito gostoso. Eles vivenciam isso e não atropelem simplesmente porque ele tem que comparar algum tempo, ele tem que comparar algum dado, ou porque alguém fez um tempo e ele quer fazer igual ou melhor. Então, há necessidade de uma atenção maior. Não se culpem por não conseguir ainda. E olha que legal, isso dá para fazer um paralelo disso que ele está falando com a vida mesmo como um todo. Sim. A gente está num momento onde as pessoas se comparam muito com as outras, né? Comparação social. Social, em rede social, né?
e às vezes ficam vendo resultados de outros que já estão ali, né? E aí quer da noite pro dia fazer o mesmo resultado. Então isso já é lição que dá para tirar da própria prática da corrida para... Exatamente. Já é um benefício fantástico aí. Agora, essa questão muita gente procura a corrida com esse objetivo do peso, né? A perda de peso ou manter o peso ideal é realmente um bom recurso? Você entrar com a corrida com essa expectativa? O que você fala sobre isso? É sim, é excelente. Por vários motivos. Primeiro, porque a corrida, ela realmente faz com que a gente se sinta melhor, né? Você, ao praticar a corrida, você libera substâncias, né? Dopamina, endorfina, adrenalina. Então, você libera substâncias... Química da felicidade. A química da felicidade. Você libera substâncias que te faz bem. E quando a gente se sente bem, a gente olha pra gente com mais cuidado. Ao contrário, quando a gente não se sente bem, você come um doce. Aí se sente culpado, não recriminando aí come mais. doce de jeito nenhum, mas você enfia o pé na jaca. Sim. Você não liga. E quando você se sente bem realmente, você cuida da alimentação, você se preocupa com o sono, você se preocupa com a atividade física, complementar a corrida, um fortalecimento que é indiscutivelmente necessário. Então você cuida de um todo, você se cuida de maneira completa, e aí a corrida, ela tem esse poder, porque ela só dá o primeiro passo. E tudo depois é uma questão de sabe aquela... É uma engrenagem, aquela né? engrenagem do bem, aquela bola de neve do bem que só cresce. Literalmente dá o primeiro passo. Totalmente. A corrida, ela só fez isso. Ela só te ajudou a sentir isso. E aí depois é bem verdade. Você treina mais vezes, você corre ali, você aumenta o seu consumo de energia, continua se queimando energia, então acaba que você realmente vai ter um excelente resultado estético, né? E mais ainda um resultado global. Sim, a saúde global mesmo. Alimentação, sono, você falou de coisas muito importantes, né? E assim, quais são os tipos de treino que precisam ser feitos para uma corrida? Aí depende do objetivo. Depende do objetivo. Então, quais os mais comuns? Veja bem, se nós estivermos falando de uma pessoa que ela está iniciando no mundo da corrida. Então, a primeira coisa é ela fazer um período de adaptação. Ela começa correndo, caminhando, ela começa digerindo os tempos. Num primeiro momento, ela corre 100 metros e acha que é muita distância, ela tá com o coração na garganta. E isso vai sendo gradativamente, vai sendo mais... ele vai sendo mais fácil, ele vai sendo mais contextualizado no dia a dia. Então, falando de tipo de treino, para quem está começando, é necessário que haja os períodos de corrida, caminhada. Então, nós usamos muito o fartlek, usamos muito os intervalados. Para uma pessoa que já corre, é uma pessoa que ela corre, ela está querendo, corre 5 e quer correr 10, ou 21 km. Aí você já trabalha mais. Aí você já tem uma gama de treinamento. Você tem os treinos de ritmo, você tem os treinos intervalados, os fartlek, você tem os treinos, os volumes, você tem os longões. E cada treino, ele tem que ser colocado na vida do atleta no período correto. Então não adianta você colocar um treinamento de força para o atleta que ele está num período de base. Você colocar um treino de velocidade para um período de base. E quando é esse período de base ou quando é esse período de ganho de volume, aí depende de cada fase, depende de cada momento do atleta. Mas é sempre dentro de atividades de caminhada, de corrida, de corrida e caminhada. Você não tem, por exemplo, um treino de musculação, um treino de pilates, alguma coisa casado, né? Combinado, não. A musculação, ela é bem-vinda sempre. Sempre. Muito, muito, mas muito não importante. Feito através da corrida, é um trabalho complementar. É complementar. Eu digo assim, eu tenho um aluno que ele fala, poxa, eu tô querendo andar de bicicleta para melhorar a corrida, tô querendo nadar para melhorar a corrida, a musculação para melhorar a corrida. Aí, isso faz um tempo, né? Aí eu falei para ele assim, bom, isso tudo é maravilhoso, tudo é muito importante, vai fazer bem para você. Duas coisas que você não pode esquecer. Primeiro, a única coisa que vai te levar a melhorar a correr é correr. Então, você precisa correr.
Se você quer correr melhor, correr mais, você precisa correr. Não adianta você pedalar 100 km para correr 10. Pedalar é uma coisa, correr é outra. Então você precisa correr. Segundo, se você tem como prioridade a corrida, todo o resto é complementar. Também não adianta você tentar dar 100% em tudo. Você corre a 100%, você nada a 100%, você pedala a 100%, você faz musculação a 100%, você vai para pilates a 100%. Ou seja, você acha que faz a 100%, mas eu tenho certeza que nenhuma dessas atividades você está a 100%. Sim. Então, há necessidade, aí vem o papel do treinador, do professor, para ajudar o aluno a mensurar essas cargas. Quando, como, isso é muito importante. Muito, muito importante. Porque às vezes o aluno, o praticante, ele não atinge o seu objetivo, porque não é porque ele faz de menos. Na maioria das vezes não é isso que acontece. Ele faz de mais. E aí, ele vai perdendo aquela vitalidade. A gente, lá atrás, no tempo do ciclismo, do mountain bike, a gente fala que são aqueles olhares galácticos, ET, sabe? Aquele olhar, fica aquele olhar opaco, olhando para o nada, sem nada. Aquele olhar que não tem expressão. E é isso que acontece, porque quando a pessoa, o praticante, ele faz muita coisa, ele vai sendo sugado, né? A energia dele vai acabando. Ele não tem energia para se relacionar em casa, ele não tem energia para se relacionar com os filhos, ele não produz mais no trabalho, ele não dorme bem. Ele não consegue ter prazer em mais nada, só na corrida. Exato. Na verdade, ele se for 100% em tudo, nem na corrida, porque ele vai querer produzir um número e ele não vai conseguir. Então, há necessidade mesmo de... uma exaustão. Exato. Há necessidade mesmo de... uma atenção maior para as cargas, principalmente. E o treinador, o professor, ele entra com um papel muito importante aí. Eu ia até te perguntar justamente sobre isso, Ibrahim, essa questão de... Porque a corrida às vezes vai virando também um período de modismo, né? As pessoas todas, vamos começar a correr, e às vezes acha que é só começar a correr, né? Sair correndo. E a importância realmente de um profissional, né, que tem esse olhar cuidadoso, até pelo risco de lesões, né? O que você vê aí de risco de uma pessoa que nunca correu, por exemplo, deu na cabeça, tá todo mundo correndo, vou correr também, e aí sai sem esse preparo. Como que você vê isso e as dicas que você dá, né, para quem está começando, por exemplo, quem nunca correu, para não sair nessa irresponsabilidade até com o próprio corpo, né, de achar que sem um olhar ela pode simplesmente começar a correr sozinho. Então, nós temos basicamente, eu vejo como basicamente 2 pontos. Uma pessoa que ela realmente está começando a correr, ela quer correr da noite para o dia, né? Uma pessoa que não corre nada hoje quer correr 5 daqui a um mês. Ou uma pessoa que corre dentro de um tempo ainda a se melhorar e correr muito rápido daqui a um mês. Então, eu vejo por esses 2 lados, esses 2 pontos importantes, no sentido que ambos devem ser tratados com seriedade. Primeiro, quem não corre nada, ele precisa ser aconselhado a passar por esses períodos, né, de adaptação. E aí nós vamos entrar no ponto, primeira coisa, quando o aluno chega para mim, ele fala que quer correr, eu falo, mas o que você quer com a corrida? Qual é o seu objetivo com a corrida? Eu quero melhorar minha saúde, eu quero correr 5 km. Eu quero correr 5 km, beleza. Então, o que nós vamos fazer nesse processo para correr 5 km? Primeiro é queimar as fases. Você precisa ter tempo para chegar no 5º km correndo. E nesse meio tempo é aproveitar o processo, é você comer bem, nós vamos falar de tênis. O tênis, ele é... Olha, a minha pergunta estava na ponta da língua. Já vai. Para quem está começando, é muito legal, porque às vezes o que acontece? A pessoa, ela vai lá para começar a correr. E aí, os tênis hoje, realmente, como você bem disse, a corrida, ela ganhou um boom. Não, a corrida, ela tá realmente no gosto do brasileiro. Eu digo que hoje é um dos esportes que mais crescem no Brasil e no mundo. E... claro que se tem uma procura, é óbvio que o preço também vai lá em cima. Sim. E o tênis, você encontra tênis de muitos valores. E aí vem o aluno que ele chega lá para fazer um primeiro treino, ou começar a correr, e ele fala, bom, eu vou ver se eu vou me adaptar à corrida,
E aí depois eu compro o tênis. Aí eu falo pro aluno o seguinte, gente, a coisa mais importante, não precisa relógio, não precisa roupa, não precisa nada. Tênis precisa. Porque é o nosso equipamento de segurança, de conforto. É que investir, invista no tênis. E precisa, porque às vezes a pessoa ela vai começar a corrida e aí em 2 semanas que ela faz com o equipamento inadequado, ela começa a sentir dor e não volta mais. Sim. Ou às vezes lesiona mesmo, né? E aí acontece mesmo, tornozelo dói, canela dói, a panturrilha dói. É a maneira de joelho. pisar, né? É porque a corrida é um impacto, você produz pelo menos o dobro de peso do corpo. Então quando você bate no chão, corrida é física. Primeiro que nós corremos de maneira unipodal. Cada hora nós sustentamos o nosso corpo todo sobre uma perna. Então, se você não tem um equipamento que condiz com essa absorção de impacto, você vai bater no chão, você vai colocar uma pressão no chão, um peso no chão e o chão vai devolver para você. É física. Para ver esse deslocamento é isso, é atrito e resposta. Então não tem jeito, se você coloca aí e não tem um tênis que te dê esse conforto, essa segurança, ele vai te devolver toda aquela carga que você colocou. E aí fica o meu apelo, a minha dica, o meu conselho. Você quer começar a correr, a treinar a corrida, invista num tênis. Não precisa ser um tênis caro, mas um tênis próprio para a corrida. Específico para a corrida. Específico. Nós temos hoje uma série de tênis bons, principalmente a Olímpicos, traz uns tênis bem bacana. Mas nós temos muito tênis bacana. Tem a questão dos amortecedores, né? Justamente para poder diminuir esse impacto. E hoje né? os tênis, eles todos vêm, essa série de corrida de tênis, eles todos vêm bem assim, bem um cara do outro mesmo. Não tem muita diferença, sabe? Então é um investimento que quem vai começar precisa. Uma vez me deram uma dica e eu comprei e fez realmente toda a diferença, mesmo para caminhada, que foi o Mizuno. Cara, que diferença! É uma coisa assim impressionante. O equipamento fala uma muito. questão de... Hoje em dia é tecnologia mesmo utilizada, né? Para os tênis, então... E eles são, por isso que eu disse que eles são muito parecidos, Sim, que um é a cara do outro. Então muda assim a roupagem, muda a cor, mas eles são bem parecidos. Hoje os tênis são mais altos, sabe? Sim. Antigamente nós tínhamos tênis minimalistas, né? Eu corria ainda com tênis que era sinônimo de rapidez, era o tênis fininho. Corri uma maratona com drop 6, tênis fininho para não carregar peso. E hoje não, hoje drop 8, tênis dessa altura. Então assim, são tênis que realmente são produzidos para te proteger. Para proteger. São inspirados, inclusive, nos grandes atletas, né? Os grandes corredores. Tem um filme, acho que da Nike, que mostrou isso bem legal mesmo, como até mesmo a questão do merchan, como é feito com os grandes corredores, mas como é pensado para eles, né? Como eles também são aquela opinião, né? O feedback que Exato, eles fazem o uso, né? Exatamente. Eles testam o tênis, aí, nas condições mais power, né? Exato. Para poder falar assim, não, esse aqui funciona, esse aqui é bom ou não. É bem legal ver isso, né? Bem legal mesmo. Agora a questão você falou dos acessórios aí, você já acabou falando sobre isso, mas outros acessórios, se você acha importante, essa questão do relógio é mais questão de modismo mesmo, não é necessário? O relógio, ele não é modismo não, o relógio ele traz para o atleta a comodidade, né? Ele traz para o atleta uma facilidade. Por exemplo, hoje nós na Fibra Assessoria Esportiva, nós utilizamos um aplicativo chamado Sysroom. Então eu monto todos os treinos, todos, de 1 a 1. Todos, eu passo a semana compilando o resultado e montando o treino. E aí eu monto o treino lá durante a semana. Quando chego no domingo às 9, 9h30, 10 horas, eu mando o treino para meus alunos, que já é o treino da semana seguinte. E aí tem relógios que sincronizam com esse aplicativo. Sim. E aí, quer dizer, o treino chega, eu mando pelo aplicativo, chega no relógio do aluno, ele clica lá, nossa, hoje eu tenho esse treino. Clica lá, o treino está prontinho. Ele cerca o aluno no ritmo, ele cerca o aluno na intensidade, no tempo, na distância. Então, o relógio, se o aluno pode investir no relógio, é excelente. É bem legal porque traz para o aluno comodidade e eficiência do treino. É diferente, aí você para o tempo,
aciona, às vezes tá. Então ele é muito legal, o relógio é bacana. Também é importante. E aí o vestuário, né? Nós moramos num local que tem dois extremos bem legal, né? Agora tá frio. E aí vai a dica pro corredor. Não coloque uma roupa gigante. Eu sou friorento. Não coloque uma roupa gigantesca. Uma só. Coloca um monte de pequenas roupas. Pra você ir. Você vai tirando. Você vai tirando. É o efeito cebola que a gente fala mesmo. Você tira uma capa, tira mais uma pele, tira mais uma película, vai tirando, vai tirando. Porque se você coloca uma só com esse frio, você transpira, sua mesmo, tá quente, aí você tira, toma aquele choque térmico, a chance de ficar doente é muito grande. Sim, sim. E consumo de água? No frio tem que redobrar essa atenção. O pessoal porque sente o menos consumo sede, é menor. né? É menor. Mas assim, hoje nós vivemos uma temperatura bem mais radical, e aí seca a boca, a gente dá bica. Eu falo a gente porque eu peço meus alunos fazerem. Mas eles devem estar acompanhando, ou eles irão acompanhar, e eles sabem que eu bebo pouca água, preciso beber mais. Então, eles mesmos às vezes ficam no seu pé para você tomar mais água. Fala, Ibrahim já tomou água? Ibro tomou água. E no verão a mesma coisa. Aí no verão, ao contrário, quanto mais leve, melhor. E a roupa, ela é muito subjetiva, sabe? Eu trabalho de camisa de manga, mas eu só treino e vou para minhas competições de regata, eu amo. Para minha roupa. Eu gosto de bermuda também mais soltinho, mas ultimamente eu tenho usado as de lycra porque tem bolsa, eu carrego meus suplementos. Então tem isso, as bermudas hoje elas são muito bem equipadas. Exatamente. Se você quer fugir de assadura, você quer fugir de machucar as pernas, as meias, você não quer uma meia 100% algodão, porque aumenta a temperatura, aumenta a umidade, aumenta a bolha. De uma coisa. E essa história da meia azul do povo que tá Puxa, meu. Isso aí deu trabalho, deu trabalho, né? Os encontros através dos corredores. Isso aí. Eu tenho alguns casos conhecidos de pessoas que se encontraram, casais que se formaram por conta da meia azul. A meia azul, resumindo, né? Se você tá com a meia azul, é porque você tá solteira. Virou aí, uma... um indicativo, sinal pra formar casais de grupos de corrida. Então se a pessoa vai despercebida com a meia azul, hein? Puxa ela não tá nem vida. sabendo disso. Olha o perigo, gente. Se liga nisso aí. Homens casados, mulheres casadas. Não Por favor, não use meia azul pra correr. Toma conta. Tá proibido de usar. Conta, é bom já ficar olhando. Conta, Johnny anda aí começando a correr, já vou olhar se tem uma meia azul em casa. Toma conta. Aí complicou, né? Porque a fibra é azul e verde, né? Eu tô sempre de meia azul e verde. Gente, a meia azul e verde não tem problema, só azul toda. Não, mas olha, você pega na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, eu tive recente lá, eu fiquei observando assim, eu falei, o negócio tá bom. É verdade. É o Tinder da corrida. Olha, e vou até pegar o gancho nessa questão para falar da atividade social como corrida. Então, porque nesse caso aí, meio que a pessoa já vai emparelhando ali para correr junto, é isso? Exatamente. Né? A pessoa vai ali, olhou ali, tá de meia azul, né? Opa, já vou aparelhar ali. Também tô de meia azul, deixa eu dar uma força aqui pra minha colega aqui. Nossa, bate um papo. Você vem sempre por aqui. Arrumando casais. Aí no final das corridas, normalmente tem aquelas tendas de massagem, ou de refeição, de barra de entrega, né? Fruta, barra de cereal. Aí você já fica ali Já fica só pitando, né? Só ficando. Bate o olho no pé e no rosto, no pé e no rosto, né? Se fosse só no rosto, tava. Ai, maravilha. Muito legal. legal. Corrida também é diversão, Com corrida certeza. também é romance, olha. É isso aí, perfeito. Mas vocês não têm noção tanto que é divertido. Mas é muita coisa. A gente sai pra viajar, aí rola isso tudo. Cada viagem é um bocado de história. Muita história. Igual papo de pescador, então. Total. Mas é o que você falou, né? Não, aí no caso, nem só para os casais, uma atividade, a questão de amizade mesmo, né? Muito, né? De socializar, formar novos amigos, né? Conviver com outras pessoas. Eu acho que o benefício ele é amplo mesmo, em todos os sentidos aí. Eu vou falar pela fibra, né? Nós começamos em 2014, final de 2013, aqui em São Lourenço. Nós somos pioneiros no treinamento de corrida. E assim,
foi muito orgânico o crescimento da fibra. O pai começava a correr, levava a esposa, que levava o filho. Então, assim, hoje a fibra, ela... E os outros grupos, as outras assessorias, principalmente na nossa região, elas são muito assim mesmo. Né? Indicação de um amigo, do familiar. Muito boca a boca, né? Muito. E a corrida tem isso, porque... E aí, nós que somos treinadores, que somos apaixonados pela corrida, aí somos atestados pelas pessoas que a gente só indica o que a gente gosta, né? Então, se o familiar traz alguém da família pra dentro da corrida, é porque realmente é bom. É bom pra cabeça. A Ivy corre? Bom. A Ivy não corre. Não corre. Não corre. Ela falou que ela não tem joelho. Eu falei, para. Mas agora ela tá na musculação, ela tá bonitinha. E me fala o impacto, assim, da corrida pro estresse, né? Ou anti-estresse e pro sono. Eu falo assim... Eu falo muito por mim, né? A corrida, ela representa muito pra mim. Você me perguntar, por que você corre, Ibrahim? Eu corro porque eu amo correr. Só por isso, eu amo correr. Então, se eu estiver triste, eu corro. Se eu estiver feliz, eu corro. Se eu não estiver fazendo nada, eu corro. E se eu tiver que fazer alguma coisa antes, eu vou correr para espairecer, para fazer mesmo. Eu corro, eu amo correr. E a corrida, ela tem um valor absurdo. Você corre todo dia, com sol, com chuva, com vento, com frio? Hoje eu não corro todo dia, porque eu trabalho muito, mas eu tento tirar pelo menos uns 5 treinos na semana. Então, pelo menos 5. Eu só não corro quando eu tô lutando com as minhas lesões, porque acontecem. Aí eu não corro, aí eu fico... Aí entra a parte emocional, entra a parte... Quer dizer, quando eu não tô correndo, eu fico muito mais... Vamos dizer assim, muito mais irritado, eu fico muito mais... Isso acontece com os meus alunos também. A gente fica mais irritado, a gente fica mais... Cobra mais de tudo, sabe? Porque a corrida, ela traz pra gente uma paz, uma tranquilidade, ela traz pra gente um dever cumprido. Ela traz pra gente uma sensação de tá tudo legal, tá tudo bem. Essa sensação. O dia que a gente não treina, tá faltando alguma coisa. Igual você deixou de fazer uma refeição, ou você deixou de... Dá um buraco ali, né? Uma tem sensação ali um de vazio. Tem, e aí você se cobra, você fica ali, pô, não treinei ainda, não corri, não pude correr. Então, a corrida, ela realmente, nos alunos, ela traz muita essa tranquilidade, né? A parte emocional, ela vem junto com essa tranquilidade, porque se você tá tranquilo, se você tá zen, você dorme melhor, você come melhor, você passa o dia melhor, você trabalha melhor. Então ela tem total ligação. E a maioria dos alunos, boa parte dos alunos gostam de treinar de manhã e aí vai pro dia. O dia, isso é relato deles. O dia é diferente, produz mais, trabalha melhor. E tem os alunos que treinam à noite porque não tem como treinar de manhã. Aí eles vão pra noite mesmo. Ó, eu tenho uma pergunta pra fazer antes dos avisos aí. Ai, já faz o gatilho. O atleta corredor, ele pode ou não ouvir música? A música ajuda ou atrapalha? Isso é muito pessoal. Como é que você vê a música como você disse, Sandra, é muito pessoal. Muito pessoal. Eu, particularmente, eu não gosto da música. Porque eu gosto de ouvir minha respiração, eu gosto de ouvir meu pé no chão. Eu, particularmente, mas não recrimino o uso da música. Agora, há de se ter cuidados com o uso da música. Eu, Ibrahim, como treinador, falando. Por exemplo, você vai para uma via que você divide com ciclista, com outros corredores, a distração. Com automóveis, com motociclistas. Você precisa estar atento e ciente que você divide espaço com outras pessoas. Então, se você bota lá uma música e não escuta nada, só a música, você corre risco. Né? Sim. Você leva risco para quem está convivendo com você naquele ambiente. Então, quem usa música não tem problema nenhum. Porém, se vai usar a música em vias públicas ou um local que a pessoa convive com outras pessoas, ela precisa deixar um pouquinho mais baixo. Às vezes ouvir só de um lado, deixar, né? Para não perder essa capacidade de ouvir. Você deu uma resposta que uma vez eu fiz essa pergunta para um amigo meu que era corredor, assim, fanático. Ele corria todo santo dia com sol, com chuva, com vento. Ele falou isso para mim. Eu preciso ouvir a minha respiração e meu passo. Eu amo.
Isso é que faz a diferença para mim. Eu preciso. Eu literalmente preciso. Mas a música, eu adoro música em todos os sentidos. É só ter esse equilíbrio, né? Só Esse ter bom equilíbrio. senso. Exato. É questão de bom senso. Ibrahim, eu quero fazer mais uma pergunta para você com relação à questão da... Existe um momento ideal, uma idade ideal para começar a correr? Uma pessoa, por exemplo, que nunca correu, já uma pessoa mais madura, o DNA aí, né? Da nascimento avançada, mas nunca correu. Ela pode começar em qualquer idade, ou nesse caso ela deve começar por outra atividade que não seja exatamente a corrida? Quero que você responda isso, mas fica com a pergunta aí, que eu quero dar uns avisos rapidinhos, aí você vai responder, por favor, isso pra gente, que eu acho muito importante. Inclusive o pessoal que já se inspirou aí para começar e tá querendo, ai meu Deus, será que eu ainda posso correr? Né? Então vamos deixar isso aí no ar. Mas presta atenção, gente, deixa eu avisar sobre o Chá das 5. Nosso Chá das 5 acontece, então, todos os sábados. Boris Marques está de volta conosco aí, um pianista de altíssimo nível, fazendo aí com a gente o Chá das 5, sempre aos sábados. Então, vem aí saborear aquele chá, as nossas delícias aqui da gourmeteria e ouvir aquele piano de primeiríssima qualidade. É uma atividade muito legal que o Instituto Luz da Luz está oferecendo para vocês aos sábados. Lembrando que a gente tem também, das 14 às 17, a aula de xadrez com o Davi. Lembrando que é uma atividade gratuita aí, o projeto A Vez do Xadrez, juntamente com o Instituto Luz da Luz, oferecendo aí de forma gratuita para qualquer idade. É só consultar lá a agenda no Instagram do Instituto Luz da Luz, que vocês veem justamente os sábados que ele está presente. Ele não consegue estar presente em todos os sábados, que eu sempre falo, ele é árbitro também aí de torneio. Então, nos dias que ele não está, a gente tem treinamento. Vocês podem vir, mesmo que o Davi não esteja no dia, aqueles que não acompanham, às vezes, os torneios dele, podem vir para poder praticar aqui conosco, que é gratuito da mesma forma. E outros jogos de tabuleiro também acontecem aí nos dias que não tem especificamente só o xadrez, tá? Lembrando que a gente tem as sessões de planetário também acontecendo aos sábados. As 3 sessões estão ativas, sendo que todos os sábados a gente tem uma sessão planetário mesmo, ou seja, mais voltada ali para o sistema solar, os amantes de astronomia. Então, é a experiência, né, do filme em 360. A gente tem, variando sábado a sábado, as 2 sessões terapêuticas do cinema imersivo, que são as frequências sonoras, né, que acontecem aí para trazer o benefício de transtornos de ansiedade, para estresse, para aquele desgaste ali mental e emocional. A frequência sonora, nesse caso, não é música, então é uma frequência específica, um estímulo binaural, é neurociência em ação aí, para ajudar nessa meditação passiva, né? E você tem aí um relaxamento muito interessante. Então, consulta aí pela Secretaria do Instituto e também pela nossa programação do Instagram, se está acontecendo frequências sonoras ou a outra sessão terapêutica, que é a terapia musical. Aí sim é música, ouvindo, né? Então, ali com fone de ouvido e a música em 8D. Então, é uma experiência muito gostosa, muito diferenciada. A gente tem 24 lugares ali dentro do cinema imersivo, mas no caso da terapia musical, a gente tem apenas 8 lugares, justamente por causa do uso do fone de ouvido. É uma sessão um pouco mais exclusiva aí, tá bom? Consultem, então, a nossa agenda e entre em contato pela Secretaria do Instituto, que é o telefone é código 35 99898 8989. É bem sincrônico aí, facinho, né? 99898 8989. Então você entra em contato aí com a secretaria para poder se informar dos horários. E dá uma notícia muito, muito boa sobre o 10º encontro Luz Vida Luz. Né? Tá acontecendo aí, começando a se estruturar para mais uma vez, são 10 anos de evento, olha, né? Sensacional. Olha, eu nem acredito que já tá fazendo 10 anos, gente. Marco. Pensa aí, né? O melhor evento de bem-estar do ano aí, chegando, muito completo, então... final de setembro, já começa aí, salve a data, 27 e 28 de setembro, último final de semana de setembro, já reserve aí para estar conosco nesse final de semana, onde a gente tem palestras, vivências, tudo voltado aí para saúde e bem-estar integral. Vamos ter novamente aí Montanha Sagrada, nossa ida à montanha, vamos ter novamente Parque das Águas, então assim, são fórmulas que já deram certo e para quem perdeu no ano passado, ter oportunidade esse ano. E tem um spoiler que eu não vou fazer agora, tem uma atividade extra porque é 10 anos, a edição comemorativa. Então, anota aí a data da abertura da programação completa do evento, dia 18 de junho agora.
Então, a partir do dia 18, você já pode consultar a programação e aí a gente já vai ter provavelmente a abertura das inscrições. E assim, isso é muito importante porque no último encontro tinha tanta gente de fora, né, de outras cidades do Rio de Janeiro. Eu encontrei aqui no Encontro Luz Vida Luz. Veio gente de tudo quanto é 2 lugar. pessoas que moravam na minha rua no Rio de Janeiro. Que eu morei 26 anos lá e não conhecia essas pessoas, eu conhecia aqui. Isso aí. E que eram alunas da minha ex-professora de Pilates. Então, todo mundo... Proximidade, né? Nossa, então, isso gente... é muito legal. E o Brian já tá amigas, convidado para estar conosco. Obrigado. Eu sei que você tem um evento importante em setembro, não, mas é antes. Né? O nosso é depois. Então, dá para você participar. Setembro é importantíssimo. E 27 e 28 de setembro. 27 e 28 de setembro. Pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo e cidades da região. Normalmente a gente vem observando isso. Normalmente mais de 80% do nosso público é de fora de São Lourenço. Então a gente recebe aí pessoal do Rio, de São Paulo, de BH, né? Vem gente de vários lugares aí para se encontrar conosco. Então a gente vai ficar muito feliz com a participação de vocês. Além, claro, do que a gente sempre convida, o pessoal de São Lourenço prestigie também. Com certeza. Porque a oportunidade está aqui coladinho, né? Com a gente, facinho de participar. E aí, até falando sobre isso, antes de você falar do setembro importante aí também, né? Primeiro responde, por favor, a nossa pergunta com relação à idade. E depois você fala de setembro, que eu sei que é uma data importante para vocês também. Setembro é importante para nós, né? Sim, para nós. Muito... Bom, respondendo a sua pergunta, pode sim. É necessário tanto o atleta mais jovem, por exemplo, a Fibra Assessoria Esportiva, ela tem o treinamento Kids. E aí a gente fala, né? Poxa, mas qual a idade que a criança pode começar a treinar? A criança, naturalmente, ela corre, né? O que nós falamos o tempo todo como pais, não corre, menino. Para de correr. Para de correr, não corre. Então, a criança, ela corre. E lá na assessoria, o professor Juninho, ele tem uma metodologia muito bacana que interage as crianças ali com o treinamento de corrida e as brincadeiras, né? As brincadeiras lúdicas. Então, eles amam, eles adoram brincar e adoram correr. E já levando para o outro extremo, então, falando de criança, qualquer idade pode correr. Qualquer idade pode começar a treinar. E falando no outro extremo, né? Desde um atleta mais experiente, já com uma idade mais avançada, o que é importante? Tem como correr? Sim, claro. Sem problema nenhum. Agora, nós temos cuidados a ser seguidos como para qualquer pessoa. Como que está a saúde global? Como que está esse monitoramento mensal, anual, semestral, os exames, como que estão, né? Esse fortalecimento, ele anda em dia? A pessoa, você quando recebe, eu quando recebo um aluno que ele tem uma idade mais avançada, qual é a história de vida dele? E essa história de vida, o que ele quer fazer é que vai impactar na forma de treinar, na forma de programar um ciclo de treinamento para ele, de programar o treinamento de maneira que ele vai chegar nos seus objetivos. Então, dá para treinar? Dá. Dá para correr? Dá. Eu tenho alunos de 78 anos. Corre 5, corre 10. Seu Osias, Marilinha, Dona Estela. Então, tem uma turminha aí longínqua. Muito, 78 anos. E aí o que acontece? A gente saber respeitar o tempo deles, eles também fazer a parte deles que fazem, que é um fortalecimento bacana, porque todos nós, depois de 30, 35 anos, a gente tem uma queda natural, né, de massa magra. E aí, com o passar do tempo, essa queda é acentuada. Então, há necessidade de que se treine, que se faça uma musculação bacana, porque a corrida só tem benefício. Ela vai trabalhar a parte cardiorrespiratória, a parte muscular, ela vai incentivar a produção de células ósseas. Então, ela só tem benefício. Uma vez que não haja dor, não haja lesão, ela vai trabalhar a parte emocional, ela vai trabalhar a autoestima, ela vai trabalhar a parte estética. E a socialização também, a socialização, né? É completo, né? Ela só tem benefício. Agora, nós temos que elaborar um plano, uma ação adequada para cada aluno. E cada aluno é um ser individual. Não dá para submeter um aluno a fazer uma coisa e massificar isso, né?
Perfeito. Então, podem sim. Podem sim, isso Podem é a boa sim. notícia. E Quem já se animou. Em setembro. Quando entrar. O que vem em setembro aí? Conta pra gente. Bom, fica aí o convite para vocês. Ai, você falou que lá no aterro fazia, pronto. Não, é bem verdade que não é no aterro, mas é no Parque das Águas, Uai, que é lindo. Já caminhei várias vezes já. Então já fica o convite para vocês. Dia 13 de setembro acontece a segunda etapa, né, do Circuito Fibra Bora de anotar. Corrida. Acabamos de realizar a primeira etapa, foi um recorde dentro do circuito. Acredito que foi uma das provas que trouxe mais atletas para... Quantos atletas esse ano? 715 Olha, inscritos. Foi agora, né? Tem Foi agora. 15 dias, né? Tem que, foi dia 13. Não, foi dia 13. Não, mentira. Não. Foi dia 5. Isso, foi início 5, de junho. é isso mesmo. Não. De maio. Para, de maio. De maio, me É, perdi. isso mesmo. Final de maio, 25 de maio, se por eu não aí, me engano. é. É isso aí. A gente Dia até tentou 13, marcar e você estava nesse período aí. E aquela correria Sim, toda, sim. né? Então foi uma prova muito legal, a gente consegue trazer... a prova, ela traz bastante atleta, porque o kit é bem bacana, o percurso é bem legal, e aí vem atleta profissional, vem atleta amador, é uma festa maluca. Ai. Tem a corrida kids, tem caminhada, e dia 13 de setembro as inscrições já estão abertas, né? Corrida noturna, 7 quilômetros dentro do Parque das Águas. É linda, linda, linda prova. E acontece à noite, olha que Acontece, legal é largada isso. às 19 horas da corrida e da caminhada. Parque iluminado, Parque lindo. iluminado, e o Kids acontece às 16 horas, no sábado também. A prova é no sábado, né? E quem tem interesse, vão lá no portal das corridas e se inscrevam. Ah, aproveita e já passa os contatos, É, o da Ibrahim. sua assessoria. Tanto o seu, lá o da Fibra, como que faz o pessoal agora que se animou, que está aqui pela região, e ia falar, eu quero isso, eu quero começar a correr também, eu quero Legal. entender isso melhor. Como é que faz para te encontrar? É só me chamar no meu telefone 35 99226 6596. Vocês vão falar comigo, a gente vai estabelecer o primeiro contato, vamos falar sobre os objetivos, e aí a gente... os treinamentos acontecem de maneira presencial e à distância. Eu tenho muitos alunos também que não são de São Lourenço. Ah, dá para muito fazer bom também. saber. Muitos alunos mesmo, muitos alunos mesmo. Porque esse aplicativo, ele aproxima, né? Eu passo o treino e eu recebo todos os dados dos alunos em tempo Que legal, real. você consegue acompanhar então o pessoal de um fora aluno também. treinou em São Paulo, chega para mim. Ótimo. Então, Muito assim, legal. para você que mora em outra cidade, Sim. pode sim entrar em contato comigo, Ibrahim, pelo 35992266596 e treinar aí da sua cidade. Eu vou monitorar você daqui de São Lourenço e você vai conquistar seus objetivos dentro da corrida. Que joia. Tem Instagram também, não tem? Tem @Fibra Assessoria Esportiva. E Fibra Assessoria Esportiva. Isso. E o da corrida, do Circuito Fibra, é @Circuito Fibra de Corrida. Ah, tá. Boa. Então, Segue a gente lá. Maravilha, maravilha. Agradecer imensamente, Ibrahim, se deixar a gente Nossa, fica bom por aqui, demais. né, Sandra? Nossa, cara. É. Cada episódio, e a gente já tá aí no 24º, 20 Por, sei por não, aí. quase, né? Que a gente Né? vai fazer. Eu acho que é por aí. É, ou é 23º ou é Tá 24º. perto, tá acho que é perto, por aí. Então, Eu assim, já perdi a- é sempre muita energia que circula aqui. Muito Eu acho legal. que ninguém chega aqui nessa bancada por acaso. Né? E isso a aí. saúde integral, ela chama pessoas de muito valor. Eu sempre Obrigada. brinco. Eu que Tá aqui agradeço, quem merece, Sandra. tá aqui e a gente merece também, né? Não é? Ter Verdade. vocês aqui. Então, gratidão de todos os lados. Agradeço vocês, meninas, pela oportunidade. Foi incrível esse bate-papo e eu mereço um sucesso. Ah, Parabéns, que joia. viu? Gratidão, gratidão, Ibrahim. Gente, então aí vamos, como de praxe, né? Falar da nossa música do dia. Então, a gente tem lá a nossa playlist, Rádio Podcast, onde você pode ouvir músicas good vibes, né? Já Músicas que vão baixou nossa playlist? no elevar o seu Spotify? pensamento, é isso aí, vão elevar o seu pensamento. Então, são músicas que você pode ouvir tranquilamente aí, porque só vão te dar motivação, energia boa, não vão te jogar para baixo, nem programar sua mente negativamente. A nossa preocupação tá por aí. Então, eu normalmente falo aqui a letra da música, eu conto a música para depois você ir lá ouvir, porque eu chamo atenção para o que você ouve, para você começar a prestar atenção que você fica emanando aí para o universo e fica repetindo e às vezes não está prestando atenção nisso. A música de hoje ela é de dois compositores
que eu sempre gostei muito. Flávio Hugo Venturini, Nossa, Flávio Flávio Venturini, né? E Renato Manfredini Júnior, aquele mais conhecido como Renato Russo. Sim. Mais uma vez. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. A gente fica Tudo por a aqui, ver com a gente. corrida, hein? Tudo a ver com alcançar Tudo a ver. Incrível. a linha de Gente. chegada. E a gente fica por aqui, gente. Obrigada. Gratidão e até o próximo Gratidão. episódio. Tchau, tchau. Tá no ar o Eu Mereço, com Viviane Amaral e Sandra Portugal, num papo sem igual. Hoje o convidado é exemplo de determinação. Recebam com carinho Ibrahim Ozil em ação. Ele corre, ele ensina, ele move multidões com constância e disciplina, despertando corações. A corrida é mais que passo, é caminho e direção. É cuidar do corpo e da mente, é viver com intenção. Ele corre, ele ensina, ele move multidões com constância e disciplina, despertando corações. A corrida é mais que passo, é caminho e direção. É cuidar do corpo e da mente, é viver com intenção. Na escola e na estrada, soma mais de 20 anos, guiando passos firmes, cruzando muitos planos. Na fibra compartilha o treino e a superação. Transforma cada desafio em fonte de inspiração. Vamos correr, vamos viver com constância, sem se perder na batida do coração. Movimento é superação. Pai do João e do Guilherme, casado com a Ive, seu par. Equilibra a vida e treino, com amor no seu caminhar. Vamos correr, vamos viver com constância, sem se